E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala novamente é o David Souza. Sejam bem-vindos a mais um vídeo dando continuidade. Essa daqui é a aula 01, utilizando o Termux, certo? Bom, então vamos lá. Como eu mencionei na aula anterior, o Termux é um simulador de terminal Linux, certo? Eu apresentei lá o comando ls. Eu também, aliás, o ls é um comando que você pode listar os diretórios que você se encontra no momento, certo? O ls ele também tem outras funcionalidades, né? Aqui no caso eu estou listando os diretórios, também se tivesse arquivo também apresentava, mas ele não apresenta os diretórios e arquivos ocultos, digamos assim. Então posso utilizar a flag -a. Pronto. E aí ele aparece aqui diversos outros diretórios e arquivos que estão aqui. No caso eu estou utilizando o omai zsh para dar uma floreada um pouco no terminal. Não é o git, enfim, de diversos outras configurações de outras tecnologias, né? Eu não lembro se eu mencionei, mas no Termux eu posso desenvolver em diversas tecnologias e linguagens de programação, digamos assim, como por exemplo Python, PHP, Java, JavaScript, Ruby, enfim, diversas tecnologias, certo? Como eu mencionei, eu vou iniciar com o Python. Iniciar com o Python é o recomendado? Talvez, depende. Por quê? O Python, ele é uma linguagem considerada alto nível, ou seja, é bem mais próximo dos seres humanos, né, do que da linguagem de máquina, por exemplo. E aí, no que nisso se reflete? Justamente na absorção do aprendizado. Teoricamente, existem outras linguagens que vão ser mais fáceis para compreender? Sim, não é? Mas aí, como eu disse, depende da absorção do aluno. Mas o Python é bem interessante justamente por conta disso. Então vamos continuar. Eu vou dar aqui clear para limpar o terminal. E atualmente eu estou em um ambiente virtual, né? Está aqui o ponto venv. Eu tenho que lembrar aqui de aumentar um pouco a fonte para facilitar aí a visualização de vocês. E aí eu vou iniciar criando um arquivo. Existem algumas formas de criar um arquivo através do terminal. Uma delas é utilizando o nano, certo? Então, para me criar um arquivo utilizando o nano, eu posso fazer o seguinte: eu posso digitar nano e o nome do arquivo que eu quero criar, que nesse caso vai ser main
.py, certo? Main principal, mas poderia ser alguns outros nomes, certo? Porque outra coisa que eu vou explicar mais na frente é que não pode utilizar todo tipo de nome em um arquivo, né? Porque existem alguns nomes que já são dedicados, existem algumas formas de colocar no nome alguns caracteres que não podem ser colocados. Enfim, existem uma série de fatores. E também algumas convenções, teoricamente assim, universais. Certo? Ou seja, outra coisa muito importante. Boa parte do que você vai utilizar aqui, ou vai desenvolver, vai ser visto por outras pessoas e tem que ser compreendido por essas outras pessoas. Certo? Isso é uma informação muito importante, muito relevante, que caso você queira dar continuidade nos estudos de programação, você vai se deparar constantemente com isso, certo? Então vamos lá. Vou aqui clicar em Enter. Pronto. Ele já abriu o terminal de uma outra forma. Aqui é um ambiente que você pode digitar o texto, teoricamente livremente. E aí vamos apresentar uma convenção entre os estudantes, os professores de computação, de informática, que é: quando você está conhecendo uma nova linguagem, você tem que fazer com que seja impresso na tela Olá Mundo. Isso não é uma regra, mas algumas pessoas até mais metódicas levam isso como se for uma espécie de maldição. Se você não conseguir imprimir na tela Olá Mundo utilizando a linguagem que você está conhecendo, aprendendo, você não vai conseguir aprender essa linguagem, certo? Então, vamos logo se livrar disso. Para imprimir algo na tela, utilizando o Python, existem teoricamente algumas opções, mas o normal, o mais comum, é utilizar o print. Print é uma função Python. A função ela é seguida por esses parênteses, certo? E aí a função ela pode ou não ser, digamos assim, ativada ou requisitada através de parâmetros, certo? E aí no caso tem que ver como é a função em si, quais são os parâmetros que são aceitos no print, certo? O print ele tem alguns argumentos que eu não vou explorar nesse vídeo, mas provavelmente eu vou explorar mais à frente. Mas no caso, vamos aqui mostrar o Olá Mundo, certo? Olá Mundo. Pronto. Deixa eu botar aqui o... Pronto. Em outras linguagens não poderia usar caracteres especiais, não poderia usar esse A com acento, porque essas linguagens mais antigas, teoricamente, não aceitavam esses caracteres especiais. E também tem a questão
da maioria das linguagens serem em inglês. Em inglês não tem essas acentuações, digamos assim. Então, outra coisa muito importante é as aspas. Para você passar um argumento, um parâmetro, digamos assim, em uma função, tem que ser utilizado as aspas quando for, por exemplo, uma string, que é nesse caso aqui. O que é uma string? É uma cadeia de caracteres, certo? Então vamos lá. Eu digitei aqui print, os parênteses, as aspas e dentro eu coloquei a frase Olá Mundo, certo? Então, para salvar esse arquivo, se fosse no computador ou então um aplicativo qualquer, teria que buscar lá a opção salvar, certo? Mas aqui, para me salvar, eu faço da seguinte forma: aperto Ctrl, tá vendo aqui que ativou o Ctrl? E aí eu aperto X, que exit X. Aí ele pergunta se eu quero salvar as modificações que eu fiz, certo? Teoricamente é isso que está falando aqui. Então eu aperto Y e aperto Enter. Pronto, teoricamente ele salvou o que eu escrevi lá, o print, né? Enfim, no terminal, para me saber o conteúdo de um arquivo, eu posso utilizar o seguinte comando: cat, aí eu digito o nome do arquivo, que no caso aqui é main. Eu posso utilizar também uma outra funcionalidade interessante, que é apertar o tab, que no caso essas duas setinhas que estão aqui embaixo do ESC, ó, tab, para ele autocompletar o arquivo. Isso aqui vai funcionar quando você só tem um arquivo com aquele nome, ou então, se você tiver vários arquivos com aquele nome parecido, ele vai até certo ponto que é comum entre esses arquivos, para você justamente decidir qual é o arquivo que você quer, nesse caso, selecionar. Eu fiz aqui o comando cat main e eu vou apertar Enter. Pronto. Ele apresentou aqui o conteúdo do arquivo main através do comando cat. Agora eu vou executar o arquivo main.py, certo? Professor David, o que é executar um arquivo? A execução de um arquivo, a execução de um script, a execução de um programa, ela funciona para você realizar determinada função com aquele arquivo, com aquele programa, com aquele diretório, com aquele executável, enfim. Executar. No caso aqui, para executar o arquivo Python, eu vou digitar Python espaço main.py. Pronto. Em outros terminais, em outras plataformas, teria que utilizar, por exemplo, Python 3, certo? Eu vou até testar com Python 3
para a gente ver, né? Aqui é um ambiente de teste, é um ambiente controlado. Teoricamente não vai danificar o seu celular. Enfim. Vou continuar. Pronto. Ele até deu uma demorada fora do comum para executar, mas executou. Então, se livramos, de certa forma, dessa pendência que tínhamos e conseguimos executar Olá Mundo na tela. Então, primeiro exercício dessa aula que eu deixo de lição para vocês é tentar realizar esses mesmos passos. Não adianta você ver o que eu estou fazendo aqui, você não conseguir ou você nem tentar e tentar seguir, deixar para lá. Outro requisito muito importante é assistir o curso anterior. Eu não sei se eu já falei isso na aula anterior. Assiste o curso anterior para você ter um pouco da base. Por exemplo, no curso anterior eu falei sobre aplicativos, sobre diretórios, sobre como funciona esse, por exemplo, final do diretório aqui, ó, .py. Enfim, de certa forma eu falei várias coisas que são relevantes, que são importantes. Então, essa aula já está ficando longa demais. Eu gostaria de agradecer a todos que ficaram até aqui. Acredito que foi uma excelente aula. Espero que você assista os vídeos anteriores, continue acompanhando e não deixe de deixar um comentário, deixar o seu like, se inscrever no canal para incentivar a continuar postando os vídeos, continuar compartilhando um pouco desse conhecimento, que é uma troca de conhecimento. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.